Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 21 de setembro, sábado. A igreja celebra o apóstolo São Mateus e nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse: Segue-me. Então Jesus está chamando os seus apóstolos, indo ao encontro de cada um deles. Jesus os conhece, Jesus os ama, e ele então viu Mateus. E o olhar de Jesus é o olhar da misericórdia, é o olhar da compaixão. Jesus não olha para o passado, mas para o futuro. Mateus era muito mal visto na comunidade dos judeus, porque ele era judeu, mas trabalhava para os romanos. Os romanos dominaram Jerusalém e cobravam altas taxas de impostos. E assim, Mateus era um dos que trabalhavam para os romanos. E isso era considerado traição, era considerado um grande pecado por vários motivos. Primeiro, porque os romanos eram pagãos, adoravam deuses falsos. Depois, porque os impostos empobreciam o povo, humilhavam e exploravam o povo. Mas Jesus não se importa com o passado de Mateus. Jesus o ama. Ele disse apenas: segue-me. De início, Jesus não dá muitas orientações, não faz muitas exigências. É ao longo do caminho, é seguindo a Jesus, que Mateus vai entender o que ele precisará de renunciar, quais as escolhas ele deverá fazer. Então Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Mateus estava cansado do trabalho de cobrador de impostos. Estava cansado de ser pecador, explorador dos pobres. Abandonou tudo. Uma vida fácil, cômoda, segura, para seguir o Mestre. Enquanto Jesus estava à casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Vejam que não foi fácil para Mateus e nem para Jesus serem acolhedores e misericordiosos. Jesus é questionado por estar na casa de um cobrador de impostos, estar com os pecadores. E eles então perguntam: Por que vosso mestre come com os pecadores e cobradores de impostos? Aqui o comer nos apresenta a Eucaristia, o pão da palavra e o pão da Eucaristia que alimenta a todos, especialmente os pecadores, na busca da conversão sincera. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisa de remédio, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Jesus veio chamar os pecadores à conversão, veio convidá-los ao arrependimento. De fato, Jesus não veio para chamar os justos, mas os pecadores, convidá-los à conversão, à santidade. Todos somos pecadores. O diferencial é que Mateus, os cobradores de impostos, se arrependeram e se tornaram discípulos e apóstolos, enquanto que muitos judeus, mestres da lei e doutores, embora fossem também pecadores, não se arrependeram e não pediram perdão dos pecados. Peçamos a Jesus nessa oração a graça do arrependimento, a graça da humildade,
e a graça do pedido de misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.